Oi, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho, acho que vai ser rapidinho, para contar um pouquinho mais sobre a volta às aulas. Eu postei algumas fotos no Instagram da volta do primeiro dia de aula da Isabela e do Oliver, e recebi muitas perguntas sobre como que tá sendo a volta às aulas aqui. Cada cidade, cada estado, cada país, cada escola tá fazendo tudo bem diferente, e é uma das questões que tem causado mais angústia para pais e mães e avós mundo afora. E eu também cheguei a comentar num outro vídeo de umas semanas atrás, que foi logo quando o Distrito Escolar anunciou que eles não iam voltar às aulas, que as aulas ia ser ensino à distância, ensino remoto, e a gente estava no fim de semana com um grupo de amigos que todos os filhos vão para a mesma, quase todos vão para a mesma escola, e ficou todo mundo super, assim, desanimado, desinflado, sabe? Porque, na verdade, a gente estava na expectativa de que o ano letivo ia começar ao normal, e que depois, eventualmente, quando começasse o inverno, ia acabar voltando ao modelo à distância, porque é quando as crianças começam a ficar gripadas, os professores ficam gripados, e com, né, o coronavírus acontecendo, qualquer gripezinha ia virar um Deus nos acuda e a escola ia acabar fechando de novo, mas aí pelo menos as crianças iam ter uma chance de voltar para a escola, ter aquele comecinho de um senso de normalidade, conhecer os professores cara a cara, conhecer os amiguinhos cara a cara. Então, enfim, tava fazendo um vlog naquele fim de semana e tava assim, fiquei super desanimada, fiquei triste, né, porque a Isabela, graças a Deus, ama a escola, a gente adora a escola que ela vai, a comunidade da escola, os professores, o apoio que a gente tem lá. Então foi bem triste saber que ela não teria isso de novo esse ano. Mas aí acabou que, com o passar das semanas e outras comunicações do distrito escolar e da escola independente, como a Isabela vai para uma escola pública, a decisão não é só da escola individualmente, é do distrito escolar e do county, né, do condado onde a gente mora como um todo. Então eles começaram a mandar mais comunicações explicando melhor. O final do ano letivo, né, que foi bem quando a quarentena começou, foi um desastre. Para quem não sabe, ano letivo aqui nos Estados Unidos e em especial aqui no Colorado começa meados de agosto e vai até o final de maio. Então esse é mais ou menos o ano letivo no hemisfério norte. Alguns outros estados nos Estados Unidos começam as aulas em setembro e vão até meados de junho, depende muito do clima daquela cidade, daquela região. Pra gente é meados de agosto até final de maio. E o final do ano letivo anterior, né, por um lado foi bom que a quarentena começou faltando 2 meses e pouquinho pro final do ano letivo. Então meio que todo mundo, tipo, dane-se, sabe? Agora o que for será. A Isabela estava na primeira série ano passado, então, assim, os professores já tinham assim, né, já tinham cobrido quase todo o currículo escolar do ano, mas foi bem desorganizado, assim, tiveram que montar um currículo online de última hora, aula em Zoom para crianças pequenas, enfim, foi um desastre. Então a gente já ficou logo imaginando que ia ser a mesma coisa, né? A Isabela ficou super frustrada. Foi assim, acho que pro mundo todo, não só pra gente, foi uns meses muito tumultuados, sem saber o que estava acontecendo com o mundo, trabalhando muito, sem poder sair de casa, todo mundo trancado em casa, todo mundo com medo, minha família doente no Brasil, e a Isabela sem ter um dia a dia normal, sabe? Super frustrada com a escola e a aula online que não tava dando certo. Enfim, foi um caos, então acho que ficou todo mundo um pouco traumatizado com isso. Mas, na verdade, né, como eu falei, nas semanas seguintes o distrito escolar começou a mandar mais comunicações, eles fizeram algumas reuniões em Zoom, mas algumas reuniões públicas explicando um pouco melhor qual era o plano deles, como seria o novo currículo de ensino à distância, e que a proposta, apesar de que eles tinham falado para todo mundo que iam começar o ano letivo à distância,
que na verdade a proposta era começar à distância para ver como é que ia ficar. E meados de setembro, né, mais ou menos um mês depois do começo das aulas, que eles vão continuar trabalhando com o CDC, com o condado, com o estado e decidir se voltam às aulas presenciais ou não. E sempre existiria uma opção online para famílias que preferem fazer tudo à distância, crianças que têm condições pré-existentes de saúde ou que alguém na família que convive com a criança não pode ser exposto, né, à multitude de crianças todos os dias na escola, principalmente nessa época de outono e inverno, porque quem tem a imunidade mais baixa acaba sofrendo mais, mesmo com as mudanças de temperatura aqui no Colorado. Então, o que eles propuseram foi, durante esse período de ensino à distância, as famílias podiam se inscrever para um programa de Learning Pods, que são grupos de estudo. Então, o grupo de estudo é na escola, então as crianças teriam a opção de ir para a escola, só que em vez de ficar na sala de aula com a professora, que são de 20 a 25 crianças fechadas numa sala, né, sozinhas com a professora, ou o professor, mais o assistente ou assistente, o que eles fizeram foi espalhar todo mundo. Então, esses grupos de estudo têm mais ou menos de 6 a 10 crianças no máximo. A nossa escola, por sorte, também é bem novinha, então não tá longe de estar na capacidade total. Então, eles ainda têm muitas salas vazias, muitos espaços vazios, então eles puderam espalhar as crianças. Então, ele só tem de 6 a 10 crianças por sala de aula, ou na biblioteca, ou no ginásio, ou na cafeteria, e assim as crianças ficam todas socialmente distantes, cada uma com o seu laptop ou com o seu tablet e tal, fone de ouvido, assistindo a sua professora na tela, mas com a ajuda de monitores. Então, se um aplicativo não deu certo, se a criança não entendeu o exercício direito, tem um adulto lá dedicado a manhã todo, o dia todo, né? As aulas vão de 8 da manhã às 3 da tarde, que é o horário currículo normal. Então tem um adulto lá na sala só para ajudar as crianças a navegar, qual botão que aperta, como é que clica no link, como é que vai de um aplicativo para o outro, e para comunicar com a professora se alguém precisar de uma ajuda extra, se alguém precisar de um auxílio, coisa que nem sempre os pais conseguem fazer. Então, pelo menos pra gente, com nós dois, mesmo nós dois trabalhando em casa, né? Então, fisicamente, sempre teria um adulto em casa enquanto a Isabela estivesse no ensino à distância. Nenhum de nós dois, nem eu nem meu marido, a gente não pode ficar ali dedicado a ela e tipo, responder se ela tá no meio de exercício, o link não funciona, ou a internet cai, ou a câmera não tá funcionando. Nem sempre a gente não estava conseguindo dar conta dessa demanda para ela realmente ter um acompanhamento. Então, nós inscrevemos ela nesse grupo de estudo, no Learning Pod. Ela conseguiu uma vaga, graças a Deus. O próprio distrito escolar fez um critério de prioridades. Crianças, filhos de trabalhadores essenciais, trabalhadores da área de saúde, famílias onde os dois, né, pai e mãe, trabalham, crianças que de repente precisam de mais ajuda na área de ensino mesmo, né, precisam de um acompanhamento de um profissional de ensino, enfim, era uma lista, assim, enorme. Então a gente não sabia se a gente ia conseguir uma vaga ou não, eles não estão abrindo a escola para todas as crianças ao mesmo tempo, mas por sorte a Isabela conseguiu uma vaga, ela ficou super feliz de voltar para a escola. Os primeiros dias, né, nessa volta às aulas do Learning Pod deram super certo, a escola super organizada, tem uma fila, os pais não precisam nem sair do carro, sabe? Tem os coordenadores, tem uma fila por trás da garagem, que os carros, né, os pais vão parando, quem vai de carro vão parando, aí vem um coordenador, uma coordenadora, tira a criança, né, ajuda a criança a sair do carro, colocar a mochila e encaminham para o lugar onde cada turma, cada série faz uma fileira para esperar tocar o sinal para entrar na sala e depois irem com os seus, né, monitores
para sua salinha de estudo de Learning Pod. A escola também, os pais não podem ter uma barreira, né? Nenhum adulto, a não ser as pessoas que trabalham na escola, não podem passar de um certo limite para não amontoar um monte de adultos, já que adultos são muito mais contamináveis, né, do que crianças. A fileirinha onde as crianças esperam para entrar e para sair da escola tem marcação no chão para eles esperarem também distante uns dos outros. E aí foram organizando parte de recreio, intervalos, breaks, almoço, lanchinhos ao longo do dia inteiro para reduzir o número de crianças no ginásio, no parquinho, né? Tem uns 2 ou 3 parquinhos, tem a quadra de futebol, tem a quadra de basquete. Então, assim, eles vão, né, permitindo que as crianças brinquem e brinquem do lado de fora, enquanto o clima ainda tá muito bom aqui, mas sem fazer muito amontoação e sem misturar um grupo com o outro. Então, a ideia é que se forme uma bolha, né? Uma bolha onde são as mesmas crianças sempre convivendo umas com as outras. Por muita sorte, a Isabela acabou entrando num grupo com mais 2 crianças que já são parte da nossa bolha mesmo, então é melhor ainda, porque também diminui a exposição e o risco de contaminação dela. Então, enfim, por enquanto tá dando super certo. A gente tá fazendo tudo muito, muito, muito certinho. A gente teve várias conversas com a Isabela para ela entender a seriedade do que é voltar para a escola e esse Learning Pod, né, esse grupo de estudo, a importância de lavar a mão, de usar álcool em gel, de usar sempre a máscara, né, as crianças têm que usar a máscara o dia inteiro, o que ela não se incomoda, mesmo colônias de férias funcionaram normalmente aqui no Colorado nesses últimos meses, no verão, e ela usou máscara o tempo inteiro e não se incomodou. Crianças são super adaptáveis, muito mais do que a gente. Então, para ela ter que usar máscara na escola também não é nada estranho, porque ela passou as férias inteiras indo para a colônia de férias usando máscara. A escola deu, sabe aquele negocinho de pendurar óculos, que é tipo um colar para pendurar óculos? A escola deu um desse negocinho para cada criança, para eles ficarem com as máscaras no pescoço, para as crianças não perderem máscara e para as crianças não trocarem máscara, né? Então, a conversa de que tem que lavar a mão toda hora, tem que usar álcool em gel toda hora, não pode tirar a máscara. Se tirar para comer na hora do lanche, do almoço, deixa pendurada na cordinha e depois coloca de novo, lava a mão de novo e tal. Então, né, tomara, estamos aqui na torcida de que vai dar tudo certo e que em setembro ou eles vão decidir continuar com os grupos de estudo ou eles vão decidir voltar à escola normal, dentro da sala de aula, com a professora presencial, que seria o ideal, mesmo usando máscaras e tal. Acho que seria ideal para todo mundo. Tenho algumas amigas aqui que são professoras e eu sei que por mais que esteja sendo muito difícil para as crianças e para as famílias, para os pais, para os professores e professoras, está sendo incrivelmente mais difícil. Então, por mais que, né, todo mundo quer que os professores possam trabalhar num ambiente seguro, mas a gente sabe também que quem é professor aqui, eu sei também que eu tenho várias seguidoras e seguidores que são educadores, que são professores, e eu sei que tá sendo um período também muito difícil de trabalho, de apoio para as crianças, de entender o que está acontecendo e de fato conseguir ensinar e educar as crianças. E aí, para o Oliver, que também outra coisa que eu tenho recebido muitas perguntas, o Oliver não tá na escola tradicional ainda, ele tá numa escolinha, uma creche particular. Então aqui no Colorado e aqui no condado onde a gente mora, creches e daycares e escolinhas, né, de ensino infantil pré-escolar foram consideradas serviços essenciais desde o começo da pandemia. Então, na verdade, a escolinha dele nunca chegou a fechar, o que eu acho certíssimo. Eu acho que educação de crianças, sem dúvida alguma, é um serviço essencial, e principalmente porque, né, os pais precisam trabalhar.
Mas, enfim, a escolinha dele nunca fechou. Nós tiramos ele da creche logo que começou a quarentena, o lockdown, porque a gente estava muito assustado, não sabia o que ia acontecer. Então, como eu e meu marido estávamos trabalhando de casa, minha sogra acabou vindo ficar aqui com a gente também para ajudar ela e ela ajudar a gente. Então, achamos melhor fechar tudo e, né, ficar uma bolha. Então, o Oliver ficou em casa 2 ou 3 meses. Foi uma experiência péssima. Ele sentiu muito. A Isabela sentiu, mas ela entende o que está acontecendo. A escola explicou bem antes deles fecharem, né? Quando começou o potencial fechamento de tudo. E a gente explica pra ela, a gente conta que é uma doença muito séria, que deixa as pessoas muito doentes, muita gente morre, e que então, né, ela sabe o coronavírus, ela sabe que a gente não foi pro Brasil por causa do coronavírus, ela sabe que a gente cancelou a viagem tal pro coronavírus, que o restaurante fechado pelo coronavírus. Então, ela, pelo menos, ela tá com 7 anos e meio agora, ela entende o suficiente pra saber que tem alguma coisa acontecendo, e a gente fala que é temporário, que um dia vai acabar, e um dia a gente vai pro Brasil, um dia o vovô e a vovó vêm aqui visitar a gente, só tem que esperar os médicos e cientistas acharem uma vacina, ou então uma cura e tal. O Oliver, ele não entende. Quando tudo começou, ele vai fazer 4 anos agora, ele tava recém 3 anos e meio, então, para ele foi muito difícil, porque a gente simplesmente tirou ele completamente da rotina. Foi um período de uns 2 meses, onde ele foi absurdamente e vergonhosamente negligenciado dentro de casa, porque eu tava trabalhando enlouquecidamente, meu marido trabalhando enlouquecidamente, e ele não consegue, né, com 3 anos e meio, ele não conseguia se virar. Né, a Isabela meio que troca de roupa sozinha, se tiver que fazer um café da manhã, colocar uns sucrilhos com leite num potinho, ela faz, ela se vira, ela liga a televisão, ela sabe no banheiro sozinha e tal. O Oliver não conseguia. Então foi um período muito ruim pra ele, muito difícil pra gente, muito difícil assistir ele passando por isso, sem conseguir entender o que estava acontecendo, sem poder fazer nada ativamente pra ajudar. Até que mais ou menos meados de maio, a gente ligou para os donos da escolinha, conversou com eles sobre todos os procedimentos de segurança, o que estava acontecendo, o que eles estavam fazendo, e então decidimos mandar ele de volta. E aí o que eles estão fazendo na escolinha dele, desde o começo da quarentena, desde março, mas o Oliver já está de volta na escola desde meados de maio, estamos agora comecinho de setembro, então, né, estamos com vários meses também de experiência nesse novo esquema, que é alguma das coisas que eles fizeram, né, que vários de vocês me perguntaram, porque eu acho que creches e escolinhas em outros lugares do mundo estão começando a voltar, e muitos de vocês estão receosos e com medo e querendo entender o que a gente fez, o que fizeram aqui que deu certo. Então, uma série de coisas. Primeiro que estava com capacidade reduzida mesmo, porque muitas famílias tiraram as crianças da escola. Reduziram o número de crianças e cuidadores para reduzir a exposição das professoras e cuidadores e vice-versa. Tiraram das salas de aula e dos parquinhos todos os brinquedos pequenininhos, sabe? Lego, bonequinhos, mantiveram só os brinquedos grandes, que são limpos e desinfetados e higienizados várias vezes por dia. Os brinquedos externos também, eles só mantiveram os brinquedos mesmo de parquinho e não misturam as turmas, né, as classes mais, porque aí vai a turminha do olho e acabou o horário do recreio deles, eles limpam, higienizam tudo antes da próxima turma. Antes eles deixavam várias crianças brincarem, várias turminhas brincarem ao mesmo tempo, somente turmas de idade parecida, porque geralmente é quando as crianças acabam se misturando, né, de uma classe, de uma série para outra. Então tiraram tudo isso.
na entrada da escola, para os pais, né, ou cuidadores, avós, babás e tal, para entrarem, a gente tinha que fazer o check-in da criança, né, o acesso à casinha, o acesso ao prédio, era um iPad, assim, bem na porta, então você colocava seu código, impressão digital, a porta abria, você entrava e depois fazia o check-in, né, quem entregou, quem buscou a criança e tal. Eles tiraram tudo isso, então os pais entram e saem, as portas ficam abertas, tem uma pessoa lá, uma coordenadora, né, como segurança, mas as portas ficam abertas, então responsáveis, né, os adultos entram e saem no prédio sem encostar em nada. Antes era tudo muito, né, tipo, tec, encosta aqui, assina, impressão digital, tal. Agora não tem nada disso. As professoras que fazem o check-in manualmente, lá no iPad, dentro da sala de aula mesmo. Então, os adultos entram e saem sem encostar em nada. Eles mudaram também o fluxo de tráfego dentro da casinha, dentro do prédio. Então, a gente entra por um lado, por uma porta, sai pela outra porta, então você não tem aquela coisa, né, de cruzar com ninguém no corredor, de você estar entrando e ter um outro pai, uma outra mãe saindo, então eles mudaram esse fluxo também. Todo mundo, para entrar, tem que usar álcool gel, então a primeira coisa que você faz, antes de entrar na porta, você faz álcool gel, tem que usar máscara. Teve um dia que eu, tipo, tava no carro e cheguei na porta e me mandaram voltar, minha máscara ficou no carro e eu tava atrasado, mas, tipo, voltei, não pode entrar sem máscara de jeito nenhum. Todo mundo que trabalha, todos os adultos dentro da escola usam máscara o tempo inteiro. Que mais? As crianças, eles não... porque são crianças de 5 anos para baixo. Então, eles sabiam que não, né, tem turminha de bebês. O Oliver, ele usa máscara quando a gente precisa ir para alguma loja, faz alguma coisa, ele usa máscara numa boa. Mas eu sei que essa ainda é uma idade que eles não entendem muito bem, então eles não tentaram forçar que as crianças nessa idade usem máscara, mas eles têm, tipo, a cada meia hora, tipo, todo mundo faz uma fileirinha, lava a mão, eles limpam as mesinhas, né, desinfetam tudo. Sempre que eu chego lá tem alguém desinfetando, tem alguma cuidadora, algum professor desinfetando alguma coisa. O que mais que eles fizeram? Não estão mais servindo almoço, lanches, nada disso. A gente tem que mandar tudo de casa e não pode, tem que ser comida fria. Ou então a gente manda uma lancheirinha, uma marmitinha térmica, né, que a gente esquenta em casa, põe no térmico, porque a criança tem que conseguir se servir sozinha. Então a gente manda a lancheira, então eles não estão servindo, que é para diminuir o manuseio, sabe? Para reduzir adultos manuseando coisas que vieram de outra casa e tá encostando em coisas que depois a criança encosta e coloca na boca. Então, não sei como é que eles estão fazendo nas turminhas de bebê pequeno, mas sei que na turma do Oliver, a partir dos 3 anos, a gente manda lancheirinha e as crianças é que tem que se servir, abrir a lancheira e pegar sua comida e comer sozinho. Os professores não encostam, não manuseiam nada. Que mais? Eles fizeram várias coisas, eu acho que deu super certo. Não tiveram, eles mandam e-mail de updates todas as semanas, não tiveram nenhum caso. E tiram a temperatura. Todo dia de manhã, para entrar no prédio, para deixar o Oliver lá, tiram a temperatura dele e a temperatura do meu marido, que é sempre o Aaron que leva eles para a escola de manhã. Se um dos dois, e aí eles têm um log, né? Então eles veem a temperatura de todos os dias. Se um dia estiver acima do normal ou anormal, eles falaram para você voltar pro carro, ligar o ar-condicionado, que tem feito muito calor aqui, então, né, pode ser que você esteja encalorado de entrar e sair do prédio e tal, e eles tiram a temperatura de novo, e depois a criança pode entrar, e aí eu acho que no meio da manhã eles tiram a temperatura de novo, meio da tarde tiram a temperatura de novo, então estão fazendo esse log, né, esse acompanhamento bem de perto. Que mais? Se alguma criança se apresentar qualquer sintoma, né, nariz escorrendo, gripe e tal, tem que ficar em casa 10 dias, 14 dias, não sei qual que é o período de quarentena oficial, ou até
tiverem um teste de Covid negativo. Umas semanas atrás eu levei o Oliver para tomar vacina, fazer check-up no pediatra e tal, e eu avisei todo mundo que, olha, ele vai tomar vacina, pode ser que ele tenha uma reação, pode ser que se ele tiver com febre, eu não vou trazer ele amanhã, obviamente, mas se ele tiver uma reação e tiver febre, é só por causa da vacina, não é por causa do Covid. Eu não queria, né, caso ele tivesse alguma reação, uma febre por causa da vacina, eu não queria que ele tivesse que ficar em casa 2 semanas por causa disso, sabendo que não era Covid. Então, eu acho que isso é tudo que eles estão fazendo. Tem dado super certo, não tiveram nenhum caso, nenhuma suspeita. Acho que teve um mês e pouco atrás, teve uma professora que ficou gripada, começou a ter sintomas no fim de semana, eles mandaram várias mensagens, e-mail para todo mundo, ela fez todos os testes, deu negativo, mesmo assim ela ficou em casa de licença médica por 14 dias, fez o teste de novo, deu negativo e aí voltou. Então, assim, eles estão sendo super cuidadosos, a gente tá super feliz com a volta do Oliver, ele ficou super feliz com a volta dele, eu acho que eles estão administrando a situação super bem, a comunicação tem sido excelente, eu acho que é isso tudo que eles estão fazendo. Então, não pretendemos, se por acaso tiver uma segunda onda e as coisas fecharem de novo aqui lá para outubro, novembro, né? Tem se falado muito de uma segunda onda com a chegada do inverno. Eu acho, a não ser que tenha algum caso confirmado na escola dele, a gente provavelmente não vai tirar ele da creche, porque eu acho que eles têm lidado com essa situação muito bem desde o começo. Então a gente não tá mais com aquele medo de tipo, sabe, vamos tipo se trancar em casa, fechar tudo. E torcendo para que, né, tudo dê certo na escola da Isabela e que ou eles continuem com esses grupos de estudo presenciais na escola, ou então que voltem à sala de aula normal, que seria melhor ainda. Mas, enfim, a gente estávamos esperançosos de que o ano letivo ia ser normal e depois levamos aquele balde de água fria de que não ia ser, mas agora tá um novo normal bom. A Isabela tá feliz, né? Eu fui buscá-la no primeiro dia, depois do grupo de estudo, assim, né? E aí, como é que foi? Ela saiu super feliz, deu tudo certo, a monitora é super simpática, ela não conseguiu fazer sei lá o que no computador dela e ela ajudou, e enfim, ela adorou, ela tá tão feliz de estar na escola, de ter voltado pra escola, e eu acho que justamente criança nessa idade, isso já é metade do caminho, né? Gostar de ir pra escola e ter uma boa experiência na escola. Então, por enquanto, tudo bem. Uma outra coisa também que me perguntaram sobre acesso à tecnologia. Isso era um dos critérios também para seleção, né, desses grupos de estudo, do Learning Pods. A escola dá um Chromebook, que é aquele laptop pequenininho, para quem precisar. Tudo que bastava se inscrever no site da escola e falar, eu quero um. Nós optamos, a gente não sabia se ia ter para todo mundo, então nós optamos comprar um para Isabela, até porque pela responsabilidade dela estragar alguma coisa da escola, que a gente ia ter que acabar pagando de qualquer maneira, né? A escola empresta para as famílias, para as crianças que precisam, mas os pais assinam um termo de responsabilidade. Se danificar, os pais têm que pagar pelo Chromebook, pelo laptop, pelo iPad, seja lá o que for. Então nós optamos comprar um para ela, também para ela ter tempo de usar em casa antes de começar a se familiarizar com as letras e o teclado e onde clica para fazer sei lá o que, para a gente conseguir colocar todos os controles, sabe, quais sites que ela pode acessar, qual que não pode, pra gente saber, né, o que ela estava fazendo. Então, optamos por comprar um para ela nós mesmos, mas conhecemos várias pessoas que, tipo, não, acho que não, né, esperançosos de que o ensino à distância não vai durar o ano letivo todo, então não quiseram gastar dinheiro.
pegaram o laptop da escola. E aí, acho que é isso. Com certeza eu tô esquecendo de mais alguma coisa. Com certeza vai continuar mudando nas próximas semanas, né? Acabou de começar semana passada. Por enquanto tá indo tudo bem, mas é aquele esquema, né? De cada semana é uma semana, cada mês é um mês. E a gente sabe que de um dia para o outro, tudo pode mudar completamente. Uma prima do Aaron, meu marido, acabou de começar a faculdade semana passada em Maryland, que é um estado na costa leste. Tava toda feliz, foi pro campus da universidade, morar sozinha e tal. Fecharam a universidade depois da primeira semana porque tiveram vários casos de Covid. Então a gente sabe que nada é permanente, mas eu tô feliz que pelo menos ela tá tendo esse comecinho de ano letivo um pouquinho mais normal, né? Um novo normal mais sociável, pelo menos, e vamos ver como é que as coisas vão ficar daqui pra frente. Mas me contem, eu quero saber como é que estão as escolas aí onde vocês moram. Eu sei que o Brasil tem um ano letivo bem diferente daqui dos Estados Unidos e da Europa, no hemisfério norte. Mas me contem como é que tem sido a experiência de vocês, dos filhos, sobrinhos, netos. E, enfim, se as coisas mudarem, eu vou dando mais outros updates nas próximas semanas. Mas muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo e até o próximo. Tchau!